Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. E também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faz uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, na aula passada nós vimos e estudamos os principais recalques de uma estrutura. Recalque, lembram-se, é o afundamento vertical ou inclinado de uma estrutura no solo. Se eu colocar aqui numa escala de tempo, e aqui numa escala de recalques, porque o recalque, graças a Deus, é lento, em milímetros ou até centímetros, eu vou ter 4 tipos principais de recalque olhando para o solo.
ele deve seguir mais ou menos uma trajetória dessa forma com o tempo. Fernanda, você consegue me dar pelo menos 3 tipos de recalque, olhando para o solo dos 4? Saída de gases, adensamento, sujeira e solo colapsível. Saída de gases e sujeira é um recalque que está no grupo? É o que vai de 3 a 10 dias. Agora, rapidinho, é imediato. Então, quando eu coloco uma obra no solo, ele, entre 3 e 10 dias, de uma maneira geral, ela dá uma sentada. Vai assentando devagar por lajes. Por gentileza, aqueles que estão chegando agora, reserve as 3 primeiras páginas do seu caderno para observações profissionais importantes. Deixe elas livres. Para aqueles que chegaram agora como sendo a primeira aula, pode anotar a primeira observação profissional importante, OPI. As outras ditas na aula passada, eu gostaria que vocês copiassem, mas essa é importante. Primeira observação. Toda obra, seja edifício, ponte, viaduto ou túnel, recalca, ela afunda. Em geral, até 1 centímetro é absolutamente normal. Ponto. Toda estrutura em contraposição aceita um recalque sem danos consideráveis. Tá bem? Nós vamos mostrar esse limite já. Então, de imediato acontece um recalque, esse prédio que estava aqui vem para cá. Esse recalque é chamado de recalque R minúsculo imediato. Ou seja, construí lajes, coloquei móveis, etc. A cada carga ele dá uma sentadinha, que de maneira muito geral, leva de 3 a 10 dias. Aqui tem saída de gases ou ar. Comprimiu o solo, o ar que está no poro sai rapidinho. Por que é rapidinho? Porque o ar não tem viscosidade. Depois um recalque que não dá para quantificar. Daí a importância de uma boa execução e fiscalização. Fundações, está em contato com o solo, depende demais da qualidade da execução. Aquelas que usam máquina é operador dependente, então a gente fica muito na mão dos operadores. Por isso, confiabilidade e fiscalização bem feita vai evitar muitos problemas. Não é observação profissional, não precisa anotar, mas eu já examinei até ontem 809 obras com problemas, além de umas 4.000 fundações, umas 8.000 sondagens. Estatisticamente, nós construímos bem. O engenheiro brasileiro constrói bem. Você, quando anda aqui pela cidade, você fica preocupado, pois o prédio vai cair na minha cabeça? Não, nem te passa pela cabeça, que o prédio pode cair na sua cabeça. Pois é, tem algumas cidades por aí no mundo, e no Brasil em particular, Recife, Salvador, tem problemas de solo, então gera uma certa preocupação, mas não é o caso em geral do Brasil, tá bom? Faltou um recalque aqui desse grupo imediato, saída de gases, compressão de sujeira, que pode chegar a 50 centímetros, 1 metro, e recalque elástico. Queria perguntar a alguém, o solo é um material elástico? Não é. Sim e não. É sim e não. Lamentavelmente, a estrutura é um material elástico.
Tanto é que quando eu faço prova de carga numa laje ou numa viga, se há dúvidas do comportamento da estrutura, o melhor é prova de carga. Ah, estou com dúvida, reviso o cálculo. Se revisar o cálculo, ficam duas dúvidas. Quais são? O cálculo está bom. Resistência do material. Aí eu vou tirar um bocado de corpinho de prova com a broca. Pode não ser representativo. Entendeu? A outra dúvida. Cálculo bom, material bom. O que pode ser a causa do problema? A terceira, execução mal feita. Ferro fora do lugar, concreto mal vibrado, etc. Tira-se as 3 dúvidas de uma vez. Prova de carga. Agora mesmo eu acabo de fazer a prova de carga na laje da estação. Aliás, parabenizo aqui o nosso governo, que antes de ter problemas, está testando as obras. Como havia um certo receio de manifestação na época da Copa, tem a ponte do Bragueto, que nós vamos, parece que o governo já licitou a execução de 2 plataformas paralelas e reforçar a primeira, quebrando só o pilarete. Mas aqui, na estação rodoviária, que é gigantesca, feita lá em 1956, possivelmente pelos melhores calculistas na época, chamava-se professor Aderson Moreira da Rocha. Ela é toda pré-moldada, tem umas vigonas aqui de 1,90 m por 28. Então, é possível que aqui a gente tenha a passagem de veículos militares, etc. Resolveram, como era uma obra velha, me contrataram para fazer a prova de carga nessa estrutura. Ora, calculei mais ou menos qual era a pior hipótese e carreguei com carros-pipas. Coloquei aqui 270 toneladas em cima gradativamente. A política é o seguinte, aqui é o instrumento com instrumentos de altíssima precisão, chamada extensômetros elétricos ou até extensômetro mecânico. Quem é que não conhece deflectômetro, extensômetro mecânico? Na próxima aula eu trago um. É um equipamentozinho simples, com maquinário de relojoaria, que dá 1/100º de milímetro de precisão. Então eu instalo vários aqui nessa laje em relação a essa e começo a carregar. Carrego com um estágio de carga, normalmente 20% da carga prevista, e meço essa flecha. Muito bem. Quando eu descarrego, ela deve voltar a 0. Isso significa dizer que a estrutura está regime elástico, que é bom. No momento em que eu carregar a estrutura, essa laje, descarregar ela, não voltar a 0, é a hora de parar. Essa é a carga máxima que eu devo pôr numa certa estrutura. Aqui eu limpo tudo. É a mesma coisa de levar um paciente para a esteira. Checo o cálculo, checo o material, checo a execução. Às vezes eu não sei, essa eu não tenho nenhum projeto mais, né? Ninguém conhece mais o projeto. Mas é a melhor forma. E o solo, lamentavelmente, só é elástico lá no comecinho da carga. É uma pena. Pois não. E por que a prova de carga, além, só com a flecha, você consegue substituir esses 3 testes? Assim, vai relatar. Assim, como você consegue... Muito bem. Vamos supor que não voltasse, daí você conseguiria aferir resistência do concreto? Não. O que eu quero saber é o seguinte: você vai entrar numa corrida amanhã. Você vai morrer nessa corrida? Vai ser uma corrida rasa, de 400 metros, de pique muito elevado. Se você tiver problema cardíaco, você vai morrer
com 200 metros. Eu posso fazer uma série de exames de sangue, etc. Você entendeu? Colesterol, triglicérides, etc. Mas o melhor é te botar na esteira antes, controlado. Eu vou subir no seu batimento cardíaco devagar e ver se você sofre alguma isquemia, falta de sangue no coração. Eu falo, olha, o seu limite é 50 metros raso. Vai ter que tirar essa barriga e fazer muito exercício e comer salada. Senão você não vai correr os 400. Então, na prova de carga, eu realmente não sei. Aqui está com esclerômetro e tal, fazendo uma amostragem, dá para ter ideia da resistência. Eu realmente não sei qual é a resistência concreta, se foi bem. Eu só sei que você vai correr os 400 metros, vai chegar lá em primeiro lugar. Entendeu? Então vamos lá. A curva tensão-deformação, como foi mostrada na próxima aula, no material elástico, como é que é essa curva? Reta. Carrego até qualquer tensão, ela me dá uma deformação. Descarrego, ela volta a zero. Esse é o material elástico. Pode ser linear elástico, pode ser não linear elástico, etc. Não interessa aqui. Infelizmente, o solo não é todo elástico. Só num trecho muito inicial de uma curva, ele é elástico, retinho. Depois é plástico e depois viscoso. Continua deformando com o tempo. Essa equação da lei de Hooke, famosa, alguém pode me dizer? Lei de Hooke, a tensão é igual. É ótima para trabalhar. As equações do solo são bem complicadas. É uma pena. Então, para cargas pequenas, eu carrego um solo, descarrego, ele volta. Depois disso, ele não volta mais. A partir desse limite chamado elástico, esse aqui é o tal limite elástico. Se eu chegar aqui, quando eu descarregar, ela vai me dar uma deformação residual. A partir de um certo ponto é que ele sai do limite elástico, eu devo palpar a estrutura. É possível calcular com rótula plástica, mas já é uma situação próxima da ruptura, não é muito bom. Só para informar para os senhores, essa rodoviária que tem 28 metros de vão livre, deve ter sido executada em 1956, na época não era FCK, era um tal de Sigma R, 15 MPa, por aí, se comportou muito bem. Eu podia ter um recalque de 56 milímetros, se não me engano, não chegou nem a 5 milímetros, numa carga muito maior do que eu previa. Também não exagerei. Se ele vai entrar na corrida rasa, eu vi que ele foi bem para os 400 metros, eu dei uma puxadinha para ver se ele podia exagerar, mas também não fui demais. Já estava bom demais. Muito bem. Depois disso aqui, Fernando, qual é o recalque que sofre mesmo? Não, sujeira eu já falei aqui, saída de ar, todo está dentro do recalque imediato. Adensamento. O que é o fenômeno do adensamento? Alguém pode ajudar a Fernanda? Saída de água. E por que eu saí com ar ou gases, em 2 dias, você deu o que tinha? Por que isso aqui pode levar 10, 20 anos? Qual a diferença? O que está saindo no recalque por adensamento? Também chamado de primário. Ele não é nada primário, porque ele é muito grave. Pode afundar 1, 2 metros no chão. Qual a diferença? Por que uma leva muito tempo, outra não? Aqui é proibido ficar calado, pode errar. É quase por não. A camada de baixo já é ruim mesmo. É porque a água é muito mais viscosa do que o ar. Então,
para a água migrar dos poros, quando eu comprimo a água, ela demora muito mais do que o ar que sai na hora. Com licença. Alguém consegue fazer essa... Desculpa aqui, corta um minutinho. Como é que eu desligo? Isso é um grande recalque de muitos metros. Normalmente a estrutura já caiu e pode levar muito tempo. Depois disso, existe um outro recalque, não muito comum, mais difícil de calcular, chamado de recalque secundário. Mas o pior deles mesmo é o recalque que acontece nos solos vermelhos do Brasil, chamado de recalque por colapso. Molhou, eu perco sucção e coesão. Eu vou explicar depois o que é isso. Ele desmonta o torrãozinho do solo, tudo está em cima, desce. Então nós temos recalque imediato, recalque por adensamento primário, recalque secundário e por colapso. Existe outro, mas esses são mais importantes. Alguma dúvida até aqui? Podem decorar isso que vai cair, lógico, no primeiro teste, porque isso é fundamental, e é muito simples. Agora vamos ao tema de hoje. Aqui eu fiz uma biópsia, tirei amostrinhas aqui, várias, no solo mole. Agora eu não fiz isso, eu olho para a estrutura. Olho para a estrutura. Se a obra está recalcando, o que você acha que você vai ver na estrutura? Flecha nas vigas? Trincas. Quem é que você acha que trinca primeiro? Quem que você acha que grita logo no prédio? Não, pilar não. Pilar não. Pilar, olha, não pode trincar não. Pilar é traiçoeiro. Trincou, sai de perto. Viga e laje é muito mais amigável, avisa e tal. Alvenaria e gesso são rígidas. Por ser rígido, ele trinca logo. Muito bem. Olhando para a estrutura, nós temos 3 tipos de recalque. Recalque total ou absoluto. Ou absoluto. Costumeiramente chamado de Rho, eu costumo chamar de recalque total R. Posso até colocar o T aqui. O que é o recalque total? É a soma de todos os recalques na data de hoje. Ele se chama, doutor, vai dar uma olhada na minha obra lá que ela está trincando, ou está inclinando, ou está afundando. Então, ela recalcou um certo tanto hoje, continua. Ou estabiliza. Ah, é outro. Muito bem. Daí a importância agora já é norma de bater nível nos seus pilares desde a primeira laje. Porque daqui 10 anos você sabe quanto já recalcou. Eu passei até uma mangueirinha de plástico dura para todo mundo ver. Eu recomendo começar com mangueira de nível. Coloca no pilar um parafusinho, cabeça de panela, com bucha S10, porque se riscar e tal, some. E se por acaso recalcar mais do que é o normal, você vai ter problema, então aí passa para topógrafo e aquela marcação é importante. Se puder deixar para o resto da vida na obra, melhor ainda. Tá? Daqui 20 anos você sabe de tudo. Agora lembram-se, toda obra recalca um pouco. Então,
Se afundar um pouco o seu prédio, seu túnel, viaduto, não apavora não, que é normal. Tá certo? Quando é um prédio alto, a gente constrói no prumo e no nível. Todo assentamento imediato vai sendo corrigido. Ele chega lá no 10º andar, prumado e nivelado. Todo o erro já foi tirado ali. Se continuar recalcando, depois disso é que fica ruim. Muito bem, então nós temos o recalque total, que é mesmo o quê? Aproveita seu tempo. Soma do primário imediato, eu não sei qual é a doença dele, que tipo de câncer que ele tem. Entendeu? Eu sei que ele chegou naquele ponto ali. Existe um outro recalque muito temido, mas não é o pior deles, tem que lembrar disso, isso já é coisa do passado. Qual é o recalque que, se tiver na sua obra, todo engenheiro treme nas bases? Diferencial. Ele é ruim mesmo, tá? É muito ruim, mas não é o principal indicador. Eu vou mostrar por quê. Então, o que é o recalque diferencial? Conhecido como delta maiúsculo ou delta minúsculo. Muito bem. Se eu tiver, por exemplo, aqui, olha, uma cinta, um baldrame, qualquer coisa que seja, sobre duas fundações. Eu vou desenhar aqui como se fosse sapatas, mas pode ser estacas, pode ser tubulão, pode ser radier. Essa sapata 1 carrega o pilar P1. A sapata 2 recebe e transfere para o solo a carga S2. Lembra daquela primeira aula? Fundação não é esse concreto somente. No jargão popular, a gente chama de fundação. Mas fundação é a soma do concreto com o solo. E quem dá problema é o solo. Dessas 406 obras que eu reforcei as fundações, 4 tinham problema de concreto. 4. O resto, solo mole, erro de sondagem, sobrecarga, molhou depois. Entenderam? Com o passar do tempo, essa sapata pode recalcar para cá. Então, ela vai ter um recalque total Rho1. Essa daqui Rho2. O recalque diferencial entre dois pontos considerados, aqui na parede tem um pilar, e aqui tem um outro pilar de 30 por 70. Ali tem um outro de 40 por 40, tá certo? Então, se eu estou considerando esse vão de 8 metros, eu vou ter um recalque diferencial delta aqui. Vamos supor, só por curiosidade, que daqui 5 anos esse pilar tenha recalcado Rho1, 5 centímetros. Rho2, 12 centímetros. Então, eu vou ter um recalque diferencial de 12 menos 5, 7 centímetros. Até hoje, como todo mundo respondeu para mim, qual é o pior recalque? Diferencial. Vamos esquecer esse conceito que é muito importante e vamos a um conceito muito mais moderno.
é o próximo recalque chamado distorcional. Esse nome espanhol é muito bonito. Esse é que mata. Esse é que é o indicador tumoral da estrutura mais eficiente. Porque eu verifiquei, agora estão nas normas, que a mesma estrutura pode suportar recalques diferenciais de forma diferente. E não, uma pode desabar, outra não. Independente do valor do recalque diferencial, que é muito ruim. Não queira ter esse recalque na sua obra. O recalque distorcional beta, recalque distorcional, é o recalque diferencial dividido pelo vão entre dois pontos que eu estou analisando. Pode ser dois pilares, etc. Ou seja, é o ρ2 menos o ρ1 sobre L. Que no nosso exemplo numérico aqui seria 12 menos 5 sobre o vão. Vamos supor que fosse o vão dessa sala aqui, olha. Essa sala tem 8 metros. Eu estou em centímetros, né? 12 centímetros, 5 centímetros. Dividido por 800. Então, daria um distorcional de 7 para 800. Alguém na máquina divide 800 por 7 para mim. Nós acostumamos a ver isso em forma de fração. 1 dividido por 100 e... Não, 800 por 7. 1,114. Significa dizer o seguinte: se eu tiver dois pilares a 1 metro de distância do outro, um recalque de 1 centímetro, se eu tiver um vãozinho de 1,14 m, vai dar, desculpa, se eu tiver 1 centímetro de recalque num vão de 800, eu vou estar com 1 para... Se eu tiver 7 centímetros de recalque num vão de 800, eu estou na relação 1 para 114, que alguém já calculou para mim, dá... Para facilitar o entendimento, inclusive dos meus engenheiros de campo, criamos um fator de risco, que é 1000 vezes o beta, que no nosso caso seria Então vamos repetir. O recalque diferencial é ruim? Não, é péssimo. Mas é o maior matador? Não, é o distorcional. O que é o recalque distorcional mesmo? É o recalque diferencial dividido pelo comprimento da viga. Pelo vão. Pelo vão. Por que esse recalque é tão importante? Porque quando eu coloco o vão que eu estou considerando aí, eu reflito a flexibilidade da estrutura. Eu reflito a flexibilidade da estrutura. Alguém me diz, qual estrutura é mais tolerante? A mais flexível ou a menos flexível? Portanto, quanto maior o vão, maior a tolerância. Daí, depende do vão. A mesma estrutura pode quebrar com recalque diferencial, dependendo do vão, se ela for rígida. Ou, se ela for longa, não quebra. Alguém tem uma reguinha de plástico aí para me emprestar?
muito pequeno. Acho que eu não trouxe uma viguinha. Não, eu trouxe uma viguinha. Muito obrigado. Não, está aqui. Muito bem. Então, por que o recálculo distorcional é tão importante? É questão de prova e prova. Porque leva em conta a rigidez da estrutura. E nós sabemos que uma estrutura mais flexível é muito mais tolerante. Tenta deformar um ovo. Com menos de 1/10 de milímetro ele quebra, porque é rígido. Se esse ovo fosse borracha, uma obra isostática tolera muito recalque. Está aqui, eu pensei que não tivesse trazido. Estou aqui com a viguinha de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centímetros. Então, está lá, está a minha viga, aqui está o prédio. Dá para ouvir assim com o microfone longe? Então, um lado desceu 5 centímetros, com o tempo ele veio descendo. O outro também. Só que por questões geológicas, ou até de excesso de carga, sim, esse continua com 12. Está vendo que o momento fletor aqui aumentou demais. Ela vai quebrar aqui no engaste, né? Olha aí. 5, ela continua mais 7 para 12. Então, eu tenho um recalque distorcional de 7 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 para 70 centímetros. A régua tem, cada um tem 10. Então, nesse caso da reguinha, eu tenho 7 para 70, que é 1 para 10. (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centímetros. Agora, se eu tiver uma estrutura mais rígida, ou seja, mais curta, vamos pegar aqui uma de 50 centímetros, olha aí. Então agora a viguinha tem 50 centímetros só. 5. Puxa, essa viga é resistente, hein? Está vendo que aumentou muito o momento fletor aqui, ela quase quebra aqui no engaste? Interessante. O mesmo recalque diferencial, 7. Eu apliquei recalque diferencial de 7 aqui, recalque diferencial de 7 aqui. Se eu diminuir essa viga para 30 centímetros de vão, isso está refletindo uma peça muito mais rígida. Então, 5 vai quebrar. Entenderam? Daí, então, o conceito de que o recalque diferencial é grave, mas o que mata é o distorcional. Então, te chama lá, doutor, vai cair minha obra? Não sei, qual é o vão? Ela é uma obra rígida, de vãos curtos. Se der um recalque, ela quebra, ela trinca, desaba. Repete a pergunta mais alta. Quanto mais rígida a obra, menos tolerante. A obra rígida tem uma vantagem. Vamos supor que eu tivesse aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilares. Tem uma vigona aqui. Essa viga é de 80 toneladas. Cada um recebe 10 toneladas. Mas eu tenho um rapaz meio fraco aqui, aquele que não fez regime e tal, ele dá uma relaxada. Pode passar a carga para os outros. Quanto mais rígida, leva essa vantagem. Ela passa mais carga para todo mundo. Mas como os outros começarem também a ceder um pouco, ele volta a carga para o fracote, entendeu? Mas tem essa vantagem de distribuir carga. Já aconteceu aqui em Taguatinga mesmo, já reforcei pilar, o caminhão entrou no prédio, quebrou um pilar, o prédio ficou em pé. Porque reabsorveu por causa da rigidez. Agora, se der um recalque distorcional, ele quebra. São dois fatos. A rígida distribui mais do que a flexível, mas não tolera diferencial. Se der um distorcional ou diferencial, ela não redistribuir, quebra. Portanto, um prédio que afunda por igual,
não tem recalque distorcional, não tem diferencial, vai afundando via de Torre de Pisa, etc. Né? Eu falei na aula passada, o Laboratório de Mecânica de Solos do México afundou 2,5 metros. Pequeno, não é possível afundar por igual, mas um pouquinho de recalque todo mundo suporta. Oi? Não entendi não, mas deve ser isso mesmo. É, só deixar ela afundar, fica muito mais barato. Então, observação profissional número 2, por gentileza anotem. Eu acho que na aula passada falamos num só, né? Observação API 1. 3, então API 4. De uma maneira geral, em obras normais, estrutura de concreto com parede de vedação, não é estrutural, em alvenaria, de uma maneira geral, em obras normais, em estrutura de concreto armado, com parede em alvenaria, estrutura normal de concreto armado, com parede em alvenaria de vedação, não é estrutural, não é alvenaria estrutural. Ou estrutura de aço, alvenaria de vedação não estrutural, a estrutura, os prédios em alvenaria estrutural são mais rígidos, portanto, mais crítico. Deu uma deformada, ele racha. Não é uma pequena, às vezes ele tolera bastante. Ou estrutura de aço, com parede de alvenaria também de fechamento. Toleram 1/800 de recalque distorcional. Toleram bem. Então, em geral, cuidado, hein? O prédio pode cair com 1/800, mas é bem fora da estatística geral. 1/800. Distorcional de 1/800. O que eu quero dizer é o seguinte, olha essa viga que está aqui, tem 8 metros. Um recalque diferencial de 1 centímetro, ela nem reclamava. Sim. Surge pequenas trincas subcapilares, abaixo de 0,1 milímetro. Só a gente que está acostumado é que vê essa trinca. Ela pode ser confundida com retração térmica, ou variação térmica, ou massa mal feita, a famosa trinca pé de galinha. Então, é totalmente inofensiva. Muito raramente, se ela for de fachada, ela pode passar e puxar água para dentro do apartamento. Aí começa a mofar armários e tal. Quanto mais fina a trinca, maior poder de sucção, depois eu vou falar nisso. Uma trinca fina numa parede fachada, mofa mais o apartamento dentro do que uma trinca maior. Tá? Então, na faixa de 1/800, não dá problema nenhum. Isso aqui daria 0,00, alguém calcula para mim? Deve ser 0,00, não chega talvez... Hã? Não, então é 0,0. Tá certo. Ou seja, um fator de risco de 1,2. Se eu considerar uma escala de 0 a 10, sobra, não tem problema nenhum. É possível que essa também tenha uma trinquinha, que a gente nem chega a ver, subcapilar. Ah, já vi uma.
O rapaz de vermelho, ele tem uma trinca aí atrás. Totalmente inofensivo. Isso aí nem recalque não é. É flecha nessa viga aí que está aí. É uma viga em balanço grande. Dê uma flechinha, tranquilo. Mas essa é mais do que 0,1 milímetros. Depois eu trago os medidores para vocês verem, tá bom? Pois não. Fator de risco. Centímetro para centímetro some, essa é a unidade. Continuando. Quase. Quando você identifica a trinca horizontal ou vertical, qual que é o problema da trinca quando ela é vertical ou quando ela é horizontal? Ele não estaria na hora, mas eu aproveito para dar uma outra informação. A primeira é importante, estamos virando a engenharia. Recalque diferencial é ruim, é péssimo, é um tumor, mas não é de pâncreas. O de pâncreas mata, desculpa, não sei se alguém tem pâncreas da família, mas o prognóstico é péssimo. Então, o recalque que mata é o distorcional. Então, a mesma obra, viram a viga? Suporta o mesmo diferencial sem quebrar ou não. Se eu forçasse, eu quebraria a viga. Muito bem. Existe uma falácia na prática. Trinca de 45 graus é recalque. Nem sempre. 90% é recalque. Nem sempre. Eu vou avançar um pouquinho, mas depois a gente volta. Quem me perguntou aí, por gentileza, quem foi? Por que você acha que trinca alguma coisa? Por que uma parede que estava legal, trinca? O que foi maior do que o quê? Segura metade do giz. Não, é só segurar, não é torcer. A trinca surge, segura aí. Está vendo? Esse giz é silt, que é um pouquinho maior do que a argila, cozido. Está vendo que eu estou fazendo uma força aqui de mais ou menos 10 quilos, dividido pela área, dá 1 quilo por centímetro quadrado. É uma excelente coesão, está vendo? Por que quebrou? A resistência à tração, no caso, coesão, que é a que dá essa resistência à tração, entre as partículas, não dá para ver nada aí, né, Tamar? É como se fosse uma mola. Por quê? A força de tração, tensão de tração, foi maior do que a resistência à coesão do solo. Ele quebrou. O do concreto quebrou, da parede quebrou. Entendeu? Então, nem toda trinca, isso é uma falácia. De 45 graus é recalque. Primeira coisa que se chama, quando tem uma trinca de 45 graus, é o cara das fundações. Falou, a sua obra está recalcando, está rachando a 45 graus a minha parede, meu prédio, minha cinta, minha viga. Muito bem, preciso contar uma pequena história que eu vou contar com mais detalhe. Há muitos anos atrás, eu vi numa obra pública, como eu sou também patologista de estrutura e fundações, corri lá para ver, sabia que estava reforçando. Ora, tinha uma trinca assim, olha, mais ou menos 45 graus. Estavam reforçando essas fundações, que eram tubulões, obra pública, gastando o meu, o seu e o nosso dinheiro. Tubulões de 14 metros. Fizeram 2 novos tubulões a 20 metros. A gente reforça assim, com tubulões ou estacas, lá no outro terreno chamado Bom. E aqui eu faço um blocão, pego todos os 3 juntos. Eu falei com o pessoal, olha, nunca estudei, não tem estudo feito, mas o problema não está aqui não, ele está aqui.
Ah, não, eu já reforcei muita obra e tal. 2 anos depois, a obra continuou rachando. Reforçaram de novo essas mesmas fundações. Colocaram mais 2 tubulões aqui. Visto de cima... Não, você abre ele, dá um bloco muito grande, fica ruim. Tinha um tubulão doentinho aqui, com a base dele. Fizeram 2. Mais fundo. Supondo que fosse o problema do terreno. Fizeram um bloco aqui assim, com muito ferro. Ruim, que quebra a rede de água, esgoto, telefone dos prédios. É um negócio chato. Continuou recalcando. E continuou recalcando. Só resolveram quando reforçaram o de cá. Aí, para poder provar e escrever isso e tal, aliás, eu preciso escrever isso mais, mas eu não tenho tempo, eu fiz no laboratório da Infrasolo 6 paredes de 6 metros por 3. Fiz de tijolão, de tijolinho, reboquei, pus grapas, etc. E com macaco hidráulico, numa estrutura de aço, como se fosse 2 vigas e 2 pilares, simulei o recalque distorcional. Né? Dei 1 centímetro de recalque, dividido por 600, 6 metros, dá 1 para 600, apareceu a trinquinha, etc. Comprovou essa teoria. E eu verifiquei que o estado de tensões de trações máxima, numa situação de tensão cisalhante nula, que é uma parede, num estado bidimensional, ou seja, uma parede, pode ser considerada só, porque ela é dessa espessura, né? Não tem o terceiro eixo. A trinca acontece aqui a 45 graus, a tensão de tração aqui, olha, é a máxima. Tensão de tração máxima. Por isso ela rompe aqui. E, curiosamente, se tirar uma mediatriz, ou seja, uma perpendicular, pelo centro da trinca, fala, olha, patrão, não é lá não, é aqui. Então, a regra é simples. Se você tem uma trinca a 45 graus, tira uma mediatriz, ou seja, mediatriz é uma perpendicular que passa pelo centro de uma reta. Essa regrinha chama-se regra da mediatriz para definir o ponto de deslocamento máximo quando está submetida a um estado de tensões bidimensionais. Como esse nome é muito grande para a regra, botaram o nome dessa regra de regra do Dicran. Não falha. Já ganhei 10 caixas de vinho, pode apostar. Meu estoque está acabando. Se alguém quiser apostar, eu aposto de novo 10 caixas de vinho. Tirou a perpendicular. Por falar nisso, então, quem perguntou? Está vendo o recalque aí? Não, sem aposta. Olha a trinca lá. Aonde é que estaria dando problema? Para saber o que eu faço? Traço a mediatriz. Ou bem no meio, ou o ponto ela está mais aberta. É sinal de que a tensão de tração é maior ali. Alguém então, você, o que está acontecendo nesse prédio? Parede, viga, etc. Lá no 10º andar tem uma trinca assim. O que você faz? Please. Mediatriz é uma reta perpendicular ao meio de outra. Vai. Está tendo recalque aqui? Não. O que pode estar acontecendo aí? Viga, laje, etc. Cinta é danado para fazer esse baldrame. Então, o problema está aqui. Vai lá no vizinho de cima, poxa, meu amigo, você fez uma parede em cima da laje aqui, ela trincou embaixo. Tira a perpendicular.
Cinta, que a cinta, ela está apoiada no solo. Eu sempre recomendo compactar o fundo da cava. Não posso esquecer disso. Observação profissional número 3, 5. Depois eu explico por quê, mas não pode esquecer disso nunca. Sempre que possível, vírgula, quando o solo tiver estabilidade suficiente, concrete baldrames, cintas e blocos contra barranco. Concrete, cintas, baldrames e blocos contra barranco. Qual é o seu nome mesmo, de novo? Walter. O que é concretar contra barranco? É fazer o solo como forma, né? Fazer o solo como forma. Se o solo tiver resistência ou coesão suficiente, chapisca e concreta contra barranco. É 10 vezes mais eficiente do que por forma. 6,4 vezes mais barato do que fazer a forma. Ponto. Ponto. Isto porque... Em termos de solo, qual é essa estabilidade? O solo, estabilidade, é aquele que você pode escavar sem ele desbarrancar, sem fechar. Entendeu? Um solo na sondagem, se for uma argila, com mais de 5, 6 golpes, corta sem problema nenhum. Cortina, não sei de que lá, chapisca. Isto porque vai se mobilizar um empuxo passivo, isto porque vai se mobilizar um empuxo passivo aumentando significativamente a resistência, aumentando significativamente a resistência das fundações contra esforços horizontais. Toda obra tem um erro de locação. Toda obra sobra um esforço horizontal. Efeito de vento, aumenta significativamente a resistência das fundações. Quase com 68% das obras que eu fiz, voltamos para conferir, tinha erro de locação. Pilar fora do lugar, bloco fora do lugar. Confira isso. Soma as cotas e vá lá no campo e checa. O engenheiro tem que fazer isso. Voltar com a máquina para fazer uma estaca, porque ficou fora do lugar, é uma confusão. Tá? E cara, portanto, existe 2 tipos de empuxo, não é a hora. Depois eu falo nisso. Vocês viram lá no curso de estabilidade da luta. O ativo e o passivo. O passivo é 10 vezes maior do que o ativo. O solo reage com uma força muito grande. O ativo acontece quando você frouxa o solo, ele dá uma certa resistência. O passivo é quando você empurra o solo. Está sentindo a força aí? Então, se eu tiver um erro de locação, você vai me ajudar. Se eu deixar isso frouxo, vou gastar dinheiro escavando a mais. Vou gastar dinheiro com tábua. Vou gastar dinheiro com carpinteiro. Vou gastar dinheiro tirando a tábua. Vou gastar dinheiro compactando para não deixar fofo, que ninguém compacta bem. É uma tremenda burrice. Se for possível, concrete contra barranco. Se alguém duvidar, me telefone, eu te dou uma carta de alforria.
Tá bom? Não esqueça disso. Muito bem. Voltando, por que a cinta é vítima disso? Porque a cinta estava no solo, apoiada. Calculista hoje nenhum mais leva em conta a base elástica aqui. Mas assim mesmo existe. Ora, quando você faz uma estrutura, você faz a parede logo, quando faz concreto estrutura, você encosta a parede lá em cima, porque a estrutura deforma, porque a parede puxa, senão vai trincar mesmo. Ora, todas as irmãs dessa viga teve a chance de deformar e tal. Quanto mais tempo você deixar, menos trinca na horizontal. Só a cinta que nunca teve essa chance de deformação elástica. Choveu, não sei o que lá, esse solo dá uma sentadinha. Aí dá, trinca, totalmente inofensível. Por quê? O baldrame, pela primeira vez, depois de 3, 4 chuvas, pôde fazer o que as outras fez, dar uma deformada e vem essa trinca. Acontece que quando deforma muito, isso fica lindíssimo, dá uma trinca assim, olha, tira a perpendicular, de novo, e fecha aqui. Na aula certa eu vou mostrar, é uma parábola, é exatamente o espelho inverso da deformada da viga. É maravilhoso isso. Se alguém quiser ver uma trinca que está aberta ainda, Faculdade de Medicina do DF, na biblioteca. Vai dar uma olhada lá, você vai ver uma trinca parabólica, assim, maravilhosa. Pois não, tinha uma dúvida. Nessa situação aqui, eu vou planejar bater uma alvenaria, se passar uma alvenaria no sentido aqui, vai acontecer essa situação? Depende da sua laje. Se ela tiver sido bem feito, até que ela aguenta um desaforo. Você pode fazer uma parede que ela não trinca. Agora voltamos à pergunta da convidada especial da arquitetura. Trinca vertical. O que pode ser? Regra do Dicran. Tira perpendicular, está puxando para cá, puxando para cá. Pode ser recalque aqui e sem recalque aqui. Grande maioria das vezes, retração térmica. Se for viga, então se molhar muito, ela vai retrair muito. Se você prende aqui no pilar, onde é que ela vai quebrar? No meio. Se for alvenaria, onde é que ela quebra? Encostada no pilar. Entendeu? Qual era a outra horizontal? Ora, trinca horizontal. Regra do Dicran. O que você faz? Tira perpendicular. Cinta, 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 cinta. Cinta. Viga, Fretino. A não ser que o aperto foi muito prematuro, ela retraiu daquela trinquinha em cima. Em geral, cinta ou flecha. Se ela tiver mais aberta no centro, flecha. Aí tem uma outra história que não era para falar hoje, tá bom? Mas depois eu vou mostrar uma sequência de slides. A coisa começa a ser um recalque distorcional. 1:800 ninguém vê. E pode não ser recalque. Pode ser variação térmica. As obras normais costumam desabar muito raramente. Uma obra de estrutura de concreto com parede de alvenaria ou de aço tolera 1 centímetro de diferencial em 1 metro. Essa viguinha nossa aqui foi 7:10, não é isso? 1:10, que é muito maior do que 1:100. Quanto menor o denominador, pior. Por que essa régua não quebrou? Ora, eu não disse que a estrutura quebra com 1:100? Ela suportou 1:10. Por que ela não quebrou? Porque é flexível.
Se fosse de borracha, né, nesse momento aqui não teria. Então, muito cuidado quando o fator de risco 10 não acontece, a obra já caiu. Normalmente, quando chega em 6, 7, é hora de reforçar ou a estrutura ou a fundação. Mas aqui já caiu há muito tempo. Então, 1 para 800. Quanto maior o denominador, menos grave. Quanto menor, mais grave. 1 para 800, nada. 1 para 100, cai. Não precisa anotar nada agora. Mas a coisa acontece assim, eu recebo o paciente. Falei, esse camarada está com um fator de risco lá, 1,2, 2. Problema nenhum, todo mundo tem. Aumentou o recalque diferencial, começa a dar umas trinquinhas no gesso. Gesso é muito rígido, e quanto mais rígido, melhor ou pior? Pior. Então ele quebra logo. Aumenta o recalque diferencialzinho, começa então a vir a trinca de parede. Aparece a primeira trinca, quando está aí 1 para 700, 1 para 700, alguém me presta a lapiseira. É 0,5 ou 0,7? Dá uma trinquinha assim, ó, só a gente vê. O leigo, o morador, nem nota. 0,7 e tal, nem nota. Continua recalcando, essa trinca aumenta e aparece outra. Isso na minha parede experimental foi assim, inclusive. Apareceu a primeira, ela foi abrindo, apareceu outra, apareceu outra. Vai aumentando o recalque, 1 para 550 por aí, porta que fechava bem, agarra. Coisa estranha. Essa madeira que o marceneiro usou é uma porcaria, me venderam porta com madeira verde, ela está agarrando. Ou não tranca mais, porque a lingueta não entra mais no buraquinho lá, você tem que ficar limando. Puxa, mas esse assentamento foi uma porcaria. Por que a porta não fecha mais? Sai do esquadro, distorce a estrutura, daí o nome recalque distorcional. Esse efeito bidimensional é fácil de ver. As duas senhoras que estão aqui sabem disso. Sabe aquele descanso de prato, todo rotuladinho assim, olha? Não tem um descanso de prato assim de chapinha, que tem um pino aqui? Todo rotulado, com pininho. Puxou aqui, olha, tração. O que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, olha. Né? Espicha para lá, espicha para cá. Traciona aqui e comprime aqui. Não é isso? Traciona aqui, é a mesma coisa com a parede. Traciona lá, tá vendo? Ele puxa, dá tensão de tração. Passou da resistência da alvenaria, trinca. Bem simples. Muito bem. Então a porta começa a agarrar, você conserta a porta e continua e tal. 1 para 500 mais ou menos, aí vem um azulejo. Azulejo é tolerável ou não? É tolerante ou não a cerâmica de piso e azulejo? Fala um pouco mais baixo que ninguém está te ouvindo. Cerâmica e azulejo. É tolerante ou não? É rígida. Então começa a soltar o azulejo. Nessa altura, e até como às vezes o azulejo está bem assentado, a trinquinha faz assim, ó. 45 graus no azulejo. Nessa altura, o morador já viu a trinca, que agora já está grande, já tem um efeito psicológico, já avisaram para ele, olha, seu prédio vai cair. Né? Ou então a trinca já passa para viga, que é pior ainda, estricciona o aço, e os tais azulejos caem, solta, fofa, eles fazem assim, cai. Recomendação, vai lá e tira logo, com espátula, empacota, porque esse azulejo cai. Você não vai encontrar mais para repor, depois que consertar o prédio. E o pior é o seguinte, já existe uma componente psicológica. Isso cai à noite, faz um barulhão danado. Por que cai à noite? Porque variação de temperatura e umidade. Ele desabra todo.
Então, a gente às vezes chega de madrugada no prédio, está todo mundo de camisola, etc., mas não volta mais para o apartamento. Falou, não durmo mais aqui. Falei, não, é tranquilo. Nós estamos ainda com fator de risco aí 1:4, não tem problema não. Mas não fica. Tem pesadelos, tá bom? Bolinha, aí aumentando, bolinha você põe no chão, ela corre, brinquedo de menino escorre. Piso costuma saltar, ele salta, igual gelo em forminha de plástico. O gelo é rígido, você torce, ela pula, chega a pular. Agora, piso precisa tomar cuidado, porque pode ser paginação. Piso tem que ter junta de dilatação, senão ele levanta. Tá? Muito bem, depois disso, água já não empoça, mas não vai mais para o ralo, porque o banheiro é normalmente, e a área de serviço é feita assim, a água cai para o ralo. Inclina tanto que a água vai para o canto. Aí a doméstica fala, doutor, é uma chatura esse apartamento, não trabalho mais aqui, eu tenho assombração. Todo dia tem pó de terra aqui na sala, que está comprimindo, né? Está destruindo a parede. Ou então, a água não corre para o ralo, eu tenho que ficar secando com pano úmido. Isso é mau sinal. Quando o piso levanta, tome cuidado que é recalque lá na faixa de 1:200, 1:300, toma cuidado, é a trinca, já veio, já está muito ruim. Pois não. A sequência até a morte. São aquelas que apresentaram os prédios do Litoral Paulista e Santos? O Litoral Paulista teve alguns com muitas trincas, mas outros nem tanto. Por que que não trincou tanto, apesar de ter inclinado tanto? Estrutura, primeiro, um pouco rígida. Por que que é? Porque o pessoal, em 1950, era muito bom. Sabia que ia ter recalque. Calcularam aquela fórmula do Terzag, calcularam o recalque, mas não sabia que ia ser tão grande. Deu um recalque pouco distorcional. Deu um diferencial uniforme até grande, mas linear. Então, não teve pontos diferentes do outro. Não teve distorcional grave. Mas teve muitos prédios que racharam muito. E hoje usa-se uma técnica fantástica de serrar os pilares, colocar macaco hidráulico e levantar. Né? Eu estou com uma obra atravessada aqui, ó. Talvez tenha que levantar ela. Não é minha, mas é de clientes e o cliente. O vizinho escavou o subsolo, entortou o prédio de 12 andares, está 26 centímetros fora do prumo. Os moradores estão há 2 anos no hotel por conta da construtora e querem o prédio como estava. Não, só volto para lá, já reforcei as fundações. Só tem um jeito, cortar os pilares, se não cair, levantar. Né? Muito bom. Então, 3 recalques distorcionais. 3 recalques olhando para a estrutura, desculpa. Recalque tal, recalque tal, recalque tal. Diferencial, distorcional. Por que que o distorcional é tão bom tecnicamente? O que que ele leva em conta? Não, 1:1 é morte certa. A rigidez da estrutura. Como é que ele leva em conta essa rigidez? Tem um cálculo de rigidez, espessura das peças, tal, mas é mais complicado. Em geral, pelo comprimento da peça. A mesma peça curta é mais rígida. Leva a vantagem de distribuir recalques. Observação profissional número 4, 3, não sei. 6. Os recalques se manifestam mais acentuadamente nos andares mais baixos, até 4 ou 5 andares.
Porque a estrutura vai ficando rígida. Então, eles se manifestam mais acentuadamente nos primeiros andares. Por quê? A estrutura vai automaticamente ficando rígida. E quando ela é rígida, ela distribui os recalques. Quando ela distribui a deformação, ela volta a recalcar, mas leva um tempo até que ele passa a carga para os outros. Mas, ali depois do 5º andar, já uniformizou, que a estrutura distribuiu. Parede, viga, pilar, vai enrijecendo a estrutura. Trincas nos últimos andares, que é comum, platibanda. Bom, continua. Trinca nos últimos andares. Geralmente são inofensivas, geralmente, entre aspas. Não acredite nisso piamente. São inofensivas e oriundas de efeitos higrotérmicos, variação de umidade, temperatura lá em cima. De efeitos higrotérmicos. Elas não são graves. Efeito higrotérmico, ou seja, variação de temperatura e umidade faz isso. Ponto. Não é mais observação profissional. Quer um conselho? Envolve todas as platibandas dos seus prédios com tela. Tem aquela telinha de estuque antiga, deployé, não é boa. Dá uma chapiscada e põe uma telinha em cima. Aquela quebra o galho, mas não é boa, porque ela movimenta junto. Bom, compre aí na casa dos parafusos, eu não sou dono da loja, não. Uma tela assim, bem fininha, tipo peneira número 2, uma tela com 1 centímetro de vão, arame fininho, cobre a platibanda. Se o prédio é alto, tipo Águas Claras, etc., quer um conselho, a fachada toda, ou pelo menos do 5º andar para cima, com tela. A incidência de trincas lá é enorme, soltura de cerâmica, não sei o que, é uma confusão. E para consertar isso por dentro, não existe técnica adequada. Tem que consertar por fora. Consertar por fora significa dizer, tirar o revestimento de granito, mármore, cerâmica, botar a tela, recuperar a trinca e fazer tudo de novo pendurado em cadeirinha. Né? Então, quer um conselho? Tela, porque vai trincar. E como eu disse, quanto menor a trinca, mais venenosa, ela puxa água para dentro do apartamento. Você faz a obra, seu cliente todo dia te reclama. Ó, mofou minha roupa, mofou meu apartamento, meu armário, apodreceu, porque ele puxou a água para dentro, tá bom? E só para os senhores saberem, em média, o custo pós-obra é de 2% do preço da obra. E desgasta a sua imagem terrivelmente. Porque a tendência inicial é o engenheiro bater o pé e dizer que não é culpa dele, que não é nada. Continua dando problema. Até o inquilino entrar com você na justiça, é muito ruim. E quem ganha dinheiro na justiça é o advogado. Então, pula fora. Entra logo num acordo. Então, cuidado com essas bobagens. Observação profissional número 5, 7, 6, não sei. Tem nada com curso de fundações. Ao concretar, pouca água. Pouca água, faltou água aqui. O mínimo possível. Mínimo possível. Se tirar água demais, dá broca. Baixe o fator água-cimento para 0,4, 0,5. Ao concretar, o mínimo de água possível. Você vai ter excelente resistência. Cuidado para ele não deixar de ficar trabalhável, porque vai dar broca. Aí é pior. Após a cura, barra pega, ou no período de cura, muita água. Põe muita
com exclamação e assobrinho. Muita água. Negócio de mangueirinha e tal, com servente, vai enfraquecer seu concreto e vai baixar o módulo de elasticidade. Lei de Hooke. Concreto com pouca água tem pouca resistência e pouca elasticidade. Diminui o módulo de elasticidade, aumenta a deformação. Tá certo? Se for laje ou piso, recomendo. Esse produto, essa cura química, não acredite muito nisso não. Feltro, não sei o que lá. O melhor é fazer uma massinha, 2 centímetros, e fazer piscininha. Começou o processo de cura, passada a pega, ou seja, o concreto já não deve mais perder toda a água, porque já hidratou, muita água. Piso de fábrica, então, muita água, porque senão ele levanta as pontas. Retrai e levanta as pontas. Começa a trincar, etc. E é lógico, se tiver junto, a fazer logo. Deu para andar em cima, vem com a maquita e serra. Tá? Muito bem. Essa, então, é a nossa sequência. Nós já vimos recalques olhando para o solo. Recalque imediato, por adensamento, secundário e colapso. E recalque olhando para a estrutura e as consequências. Depois nós vamos fazer uma aula só sobre essas patologias, esses problemas. Alguma dúvida? Muito bem, nós vamos parar por aqui. Eu vou fazer a chamada da aula de hoje. E fica à disposição. Aqueles que não colocarem ainda seus nomes aqui no computador, por gentileza, nós temos alguns minutos. Muito obrigado a todos, então, até a próxima aula. Em especial, obrigado ao nosso voluntário cameraman.